Olá, pessoal. Bom dia a todos que já entraram, os que estão entrando. As conexões estão subindo aqui, ainda bastante gente entrando. Daqui a pouco a gente faz nossa abertura oficial, mas antes de mais nada, obrigada para os que se juntaram a nós aqui no nosso segundo Smart Summit, né? Segundo episódio da nossa trilha aqui. Podem interagir a princípio tanto no Q&A, bom dia Miguel, bom dia Elizabeth, quanto no chat. A gente vai acompanhando as duas coisas. Vamos dando esse tempinho aqui. Esperar mais uns minutinhos que a entrada vai acontecendo aos pouquinhos aqui. Olá. Olá, Lívio. E aí, querida? Lívio entrando com a gente. Já estamos live. Ótimo. Você já está live aqui com nossos quase 200 participantes. O pessoal está entrando bastante ainda. Espera mais um minutinho, vai, só porque o número ainda está subindo bastante, mas não vamos atrasar muito não para ser disciplinados com o horário. Perfeito. Hum. Bom, vou começando fazendo a introdução aqui em respeito aos que chegam no horário. Então, bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso segundo encontro do TAG Smart Summit 2025. Vocês podem ver a mensagem aqui do lado. Fazendo os lembretes práticos. Caso não tenham se inscrito na trilha, né? A trilha é toda a série de 12 episódios que a gente faz aqui desse encontro. Tem o link aqui do lado no nosso webinar chat. Vocês podem ver o contato, vocês vão receber as atualizações de todos os eventos. Lembrando, né, que para garantir a pontuação é super, super importante entrar com o e-mail que fez a inscrição. E esses dados são os que são usados pelo ISS, né? ICSS. Não é nem a gente que faz esse controle, nem os certificados, tudo por eles. A gente manda a lista automática do Zoom de quem se conectou, e aí com isso eles fazem o certificado e a pontuação, tá? A gente não tem como direcionar para um lado ou para o outro, porque tudo isso já é integrado. Então, é muito importante tomar esse cuidado, garantir que está fazendo a inscrição com o e-mail correto e logar com o mesmo e-mail. Também, mensagem super importante, depois a gente reforça isso mais para frente. Está chegando o nosso sétimo encontro, acho que é o sétimo, TAG Summit Investimentos. Então, a gente vai deixar daqui a pouco o link também para quem não se inscreveu. Acabamos de deixar aqui aparecendo, tagsummit.com.br. 6 e 7 de maio, super importante também fazer a inscrição para garantir o local, mas também porque, né, modéstia à parte, acho que a gente tem uma agenda muito bacana aí, já a sétima edição desse encontro, que tem dado super certo. Dito isso, então fiz as introduções aqui o evento em si, agora vem a melhor parte, fazer a introdução do Lívio. Lívio, deixa você me complementar com o currículo oficial, se você tiver, para nós, o nosso currículo é a validação do Lívio. O Lívio, ele é um pesquisador de economia, trabalhou em diversas assets aí importantes, né, tem um currículo incrível, mas já faz quantos anos, Lívio, que você migrou para pesquisa pura? 10 anos. Há 10 anos, o Lívio se tornou um pesquisador do IBRE, né, do Instituto Brasileiro de Economia, e ele tem, né, a consultoria que nós somos afortunados aí por ter essa parceria com o Lívio. O Lívio é praticamente um membro aqui da TAG, só que ele mantém a visão dele, a opção dele de conseguir se aprofundar nos dados, né? Então, isso para nós é muito importante, porque, né, não dá para a gente acompanhar
o mercado e fazer modelo ao mesmo tempo, e o IBRA inserido nessa pesquisa aí, que ele fica debruçado, ele agrega de uma forma inenarrável. Então, ele é parceiro da TAG aqui também, acho que há 8 anos quase, é 8 anos bastante já. tempo que a gente tem Uhum. essa parceria. O Lívio, entre outras credenciais, ele é provavelmente o maior especialista em China desse país, eu posso falar isso com tranquilidade, pelo menos é o único que já foi premiado 2 vezes entre os maiores acertadores de China do mundo, para vocês terem uma ideia. Também já cobriu muito a Argentina, cobre Brasil como ninguém, e aí a gente hoje vai ter uma aula com ele. Então, só para lembrar o último aviso, depois eu passo a palavra para ele, juro. Mas o Lívio, o ano passado, ele deu uma aula de conceitos básicos de economia, básicos, não tão básicos. Então, para nós foi muito importante também, porque tem coisas que a gente acha que sabe, mas não sabe. Acho que hoje a gente pode fazer até algumas provocações nesse sentido, em termos e coisas que a gente fala sem entender profundamente como funciona. Mas hoje ele vai dar, né? Então, tá aqui no nosso chat também o encontro do ano passado, para quem quiser assistir. E hoje, no módulo 2 ele vai dar uma aula prática de economia aplicada aqui a situações específicas, afinal de contas, tem muita coisa acontecendo no mundo, não dá para a gente abrir mão de ouvir o Lívio. Dito isso, Lívio, deixa você me complementar com o que você quiser sobre o tema em si, sobre seu currículo e vamos ao que interessa. Bom dia, pessoal. Lembrando a última coisa, tem o Q&A aqui, fiquem à vontade para botar as perguntas aqui. Se quiserem comentando no chat também, o que der a gente vai respondendo na hora, o que não der a gente deixa para o final, para o tempinho para perguntas, tá bom? Até breve, pessoal. Bom, gente, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês de novo, né? Já é uma parceria longa com a TAG, a gente está indo para 8 anos já de parceria e aí estamos juntos nessa jornada, que é uma jornada mesmo, né? A gente vai aprendendo, vai descobrindo, vai tentando entender essa confusão na qual a gente está incluído e tentando fazer o melhor trabalho possível sempre, para vocês e por vocês. Qual é a história hoje? É, quando a gente falou do TAG Summit, do Smart Summit agora de 2025, a ideia era original, era pensar em alguma coisa como se fosse uma continuação do tema do ano passado. Só que a gente está num momento que é um momento muito peculiar no mundo. Na verdade, sempre tem alguma bagunça, né? Não é uma hora ou outra que aparece uma bagunça. Mas a gente está agora num momento que é particularmente importante a gente colocar a bola no chão e tentar entender minimamente o que está acontecendo nos ventos externos e quais são as implicações para a conjuntura doméstica. Então, seguindo o que a Chica falou, ao invés da gente fazer uma coisa talvez mais de cima, né, com conceitos mais gerais, conceitos que precisam às vezes ser solidificados, porque a gente tem às vezes o perfil, o cacoete de ir falando de temas, de termos que a gente não conhece de verdade, e isso dá um pouco de cacofonia. Hoje eu vou fazer uma coisa mais direta, tá? Então, queria convidar vocês para a gente navegar um pouco em todas as confusões que a gente está tendo no cenário global e quais são as implicações que nós teremos para a conjuntura brasileira. Só me confirmem se vocês conseguem ver a minha tela inteira ou vocês estão vendo só um pedacinho da tela. Tá tudo direitinho? Estamos vendo o PPT, agora foi. Maravilha. Então vamos lá, gente. É, o título assusta, tá? Mas deixa eu explicar por quê. Vamos lá. Ai, Lívio. O É, Lívio é assim, pessoal, não se assustem quem não tanto. me O conhece é Lívio é assim. a dose de realismo diário que todos nós precisamos receber, mas não é diferente. Deixa eu dar 3 passos para trás, tá? Só uma pergunta, desculpa. Tem uma barra em cima que eu vejo. Vocês veem ou vocês conseguem ver o PPT sem essa barra? Tem a Não, barra. Sem a tá barra, tudo bem. ótimo. Então, maravilha. É, tem um termo que se chama shock and awe, que foi cunhado por dois estrategistas militares do Pentágono em 1996, o Ullman e o Wade. E esse termo, ele era aplicado à estratégia militar para falar de um tipo específico de atuação, tá? Como se fosse uma versão atualizada da Segunda Guerra Mundial da Blitzkrieg alemã.
Isso foi aplicado pelos Estados Unidos na segunda invasão do Iraque em 2003. Qual é a ideia do Shock and Awe? É aplicar num curtíssimo espaço de tempo uma força desproporcional com o objetivo de deixar o oponente completamente baratinado e implementar o que a gente chama de dominância tática imediata. O que é isso em estratégia militar? Isso é o cara desistir. É você fazer tanta coisa tão rápido, de forma tão intensa, que o oponente não consegue ler qual é o campo de batalha e, portanto, ele não consegue se organizar para dar os próximos passos. Grosso modo, é uma tentativa de você ganhar uma guerra antes de começar, de você ganhar uma guerra por WO. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque se você tira da discussão militar e aplica isso à discussão econômica, à estratégia que está sendo observada no início da administração Trump, é exatamente o que ele tem feito. São inúmeras iniciativas externas, domésticas, mexendo com tudo e todos, que causam total perplexidade dentro e fora do país, tornam quase impossível você mapear quais são os próximos passos e deixam o mundo todo em suspense. Quando o mundo todo fica em suspense, o debate interdita. E quando o debate interdita, o atacante, a posição mais forte, o jogador maior, que é os Estados Unidos, pode passar a boiada. Eu queria que vocês tivessem isso em mente, tá? Se alguém perguntar para vocês quanto tempo já tem o governo Trump, todos nós não vamos ter a sensação de que ele só tem 30 dias. Mas ele só tem 30 dias. Então, é exatamente a estratégia de terror e pânico que está sendo implementada nesse conceito mais amplo, geopolítico e econômico. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Tá? Como é muita coisa e é muito confuso, vamos dar 2 passos para trás. Vamos primeiro sistematizar os vetores de atuação, entender o que ele está fazendo, falar das primeiras implicações, implicações entendidas como ações e reações, seja mercado, seja de alguns atores, e a gente conclui esse debate falando das implicações imediatas para o Brasil. Então, primeiro, 3 pontos em internacional geral. Make America Great Again 2.0, a estratégia geral, quais são as suas diretrizes, quais são os desafios práticos, os efeitos nos primeiros indicadores antecedentes e financeiros e a guerra comercial 2.0, como ela é diferente da anterior e de que forma ela pode evoluir. Daí a gente vai para as implicações e daí a gente parte para o Brasil. Bom, Make America Great Again é um conceito que foi criado por Trump no seu primeiro mandato. Tá ligado ao America First, está ligado a toda a história de ver a posição americana como uma posição peculiar e especial no mundo. E assim sendo, ele constrói de novo essa narrativa, colocando culpa na administração Biden por ter perdido a dominância americana no mundo e quer retomar esse lugar que ele julga de direito. Tá? 6 grandes vetores. Preferência por proteção tarifária, escaramuças comerciais não somente com a China, trazer a produção de volta para os Estados Unidos, que a gente chama de onshoring. Uma dificuldade, em princípio, grande de consolidação fiscal, porque ao mesmo tempo em que você tem a ideia de diminuir a elevação do déficit público americano, você vai desonerar as empresas, você vai ter mais gastos com defesa, você vai ter mais investimentos em setores tradicionais. Então, tem algumas coisas mudando no meio disso para acomodar todas as demandas e não é nem um pouco claro se isso vai ser viável. Um crescente isolamento externo, quando a gente fala de Make America Great Again, quando a gente fala de America First, muita gente já está falando de America Alone. Né? E nisso você tem controle de imigração, uma postura geopolítica hiperagressiva, um abandono da agenda multilateral, coisa que, por sinal, também ocorreu em Trump 1, e ela vai muito além das questões econômicas. Uma mudança na estrutura da economia, né? Aqui, mal comparando, tem um certo dilmismo, no sentido de
mexer em todos os botões, apertar tudo, no sentido de que você possa, na esperança de que você possa controlar como o mercado funciona. A gente sabe que na prática esse tipo de coisa não costuma dar muito certo. Mas esse microgerenciamento vai trazer ruídos políticos e institucionais, problemas na relação com o Banco Central, ideias mirabolantes a rodo na economia americana. Então a gente tem esse tom, que é um tom meio de confusão, tá? Evidentemente, quando a gente está falando do terror e pânico, do shock and awe, isso é muito no curto prazo, tá? Mas esse talvez seja o tom da administração inteira, né? Um microgerenciamento muito forte. E o que as pessoas já estão chamando, e eu tenho simpatia com isso, o pessoal de relações internacionais está chamando de doutrina Trump, que é uma versão atualizada da doutrina Monroe, lá do início do século XX. Grosso modo, os Estados Unidos só sentam à mesa com os fortes, e eles definem quem são os fortes. Quem não é forte fica com as sobras e será dominado. E o Brasil, infelizmente, dentre outros países da América Latina e do mundo emergente, ele acaba entrando nesse mundo das pessoas que não sentam à mesa com os poderosos. Tem uma agenda econômica imediata clara, que a gente chama de Agenda 333, que é desenhada por Trump e seu secretário de Tesouro, Bessent. Grosso modo, ela é acelerar o crescimento da economia para 3%. A gente vê que a gente não está muito longe disso, então essa, em tese, não é tão difícil. Reduzir o déficit nominal da economia americana pela metade, para 3%. Parece delicado, a gente está em 6,6%. E aumentar a produção doméstica de barril de petróleo em mais 3 milhões de barris dia. O que é um problema, porque para isso você precisa de preço. E se você precisa de preço, não depende só de você, porque os Estados Unidos não é price maker nesse mercado. Ele toma os preços internacionais, ele não faz os preços, né? Então, essa agenda 333 tem um vetor que estão ali e outros dois vetores que são muito delicados. Um, porque é muito difícil a questão fiscal, outro, porque não está sob o controle americano. Literalmente isso. A questão fiscal em específico merece comentários, tá? Essa aqui é uma avaliação geral do que seria a agenda Trump antes do DOGE. DOGE é o Departamento de Eficiência Governamental, que foi criado pelo governo americano, é um departamento paralelo ao governo, que fica em vigor até o meio do ano que vem. E a ideia é que ele faça uma profunda modificação na estrutura do Estado americano para fazê-lo gastar menos. Mas antes do DOGE, a agenda Trump, ela é uma agenda que liquidamente aumenta o déficit, não diminui. E projeções do Senado americano colocam, frente a um cenário base que já era de elevação da dívida bruta americana até 2035, uma agenda Trump que na base aumenta isso em 20 pontos percentuais, num horizonte de 10 anos, e, se der muito certo, aumenta um pouquinho, em 5 pontos percentuais. Eu não quero nem falar do cenário em que ela dá muito errado, lembrando aqui sempre que essas simulações são muito delicadas, mas muito difíceis. Mas o ponto é, se não tivermos grandes mudanças e grandes avanços que não estão na agenda inicial, o mundo vai ter que lidar com o endividamento americano, a postura fiscal americana muito pior. Para além disso, essa agenda tem implicações evidentes em torno da inflação. Ela é inflacionária, principalmente a agenda de tarifação, e ela também, pelo lado da deportação, do controle de imigração, tem impactos não somente em inflação, como em crescimento. Ou seja, em princípio, e aqui é importante, a gente sabe as direções, mas a gente não sabe as intensidades, são agendas que são estagflacionárias, ou seja, elas aumentam a inflação e tendem, ao longo do tempo, a deprimir crescimento. Nesse aspecto, manter pelo menos ou aumentar o crescimento doméstico, que é o primeiro 3 da estratégia 333, é difícil. Não só porque eu tenho efeitos dentro dos Estados Unidos, mas como eu tenho efeitos também sobre a China, a depender
a China e o mundo, a depender, evidentemente, do tipo de guerra comercial que se joga e do nível de retaliação e de guerra de todos contra todos que possa aparecer. Tá? Uma coisa que vai em outra direção e é bom a gente ter na cabeça, e é estranho, mas é verdade, é que, pelo menos no curto prazo, você pode ter uma descompressão do risco geopolítico. Porque o risco geopolítico é muito pesado na parte bélica. E Trump, como senta à mesa somente com os grandes, já está, em princípio, resolvendo a guerra da Ucrânia, simplesmente negociando com a Rússia e deixando a Ucrânia de fora. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias que Zelensky, o presidente da Ucrânia, até está se dispondo a sair do poder se ele conseguir um cessar-fogo ou um acordo de paz que seja em bases minimamente razoáveis para o povo ucraniano. Então, gente, nesse aspecto, alguma coisa pode melhorar no curto prazo pelo lado militar, mas risco geopolítico, pensando em ambiente, pensando nas grandes incertezas que se abatem sobre o mundo, ele vai continuar elevado se olharmos em horizontes um pouco mais longos. Antes da gente pular para isso, e essa parte é importante da apresentação, vamos falar um pouquinho do Dodge. Tá? Todo mundo já conhece, né? A ideia aqui é literalmente passar uma faca no gasto público americano, não somente cortando excessos, pode botar quantas aspas vocês queiram, mas refazendo a forma como o Estado americano gasta. E é um ponto importante, tá, gente? Independente do mérito do Dodge ou não, o fato é que as projeções oficiais do Tesouro Americano e do Senado Americano, do CBO, que é o Congressional Budget Office, eles mostram que três componentes, seguridade, defesa e pagamento de juros, vão chegar até o fim da década até quase 80% da execução fiscal americana. E a maior parte disso não é discricionário, a maior parte disso é obrigatório. Ou seja, de fato, se olharmos ao longo do tempo, num horizonte de 10 anos, a gente pula a parcela que é mais restrita, mais fechada do gasto público americano, de alguma coisa como 62 para alguma coisa como 78. A compressão do espaço de manobra é um problema. E, de novo, eu não quero entrar no mérito se o Dodge está certo ou está errado, mas ter olhos para isso é uma questão relevante como política de Estado nos Estados Unidos, e não necessariamente uma política de governo. Qual é o meu medo do Dodge, agora falando especificamente dele? Eu tenho um pouco de dúvida do descasamento entre promessas e entregas. Originalmente, se fala de uma diminuição de gasto público americano da ordem de 2 tri de dólar. 2 tri de dólar é maior do que a parcela que é vista como discricionária do gasto americano, que com o ano fiscal encerrado em 23 e 24 é mais ou menos a mesma coisa, a gente optou por não colocar 24 porque tem ciclo eleitoral, então ele muda um pouco o jogo. Mas olhando para 23, que ainda está antes do ciclo eleitoral, a parcela discricionária do gasto seria 1,5 tri. Vamos lá, é uma questão de álgebra. É difícil que você corte tudo o que você estava prometendo sem mexer em despesas obrigatórias, ou seja, sem desobrigar, e supondo que você leva o discricionário a zero, que também não é nem um pouco razoável. O número original de 2 já virou um tri. E hoje em dia já se fala de 500 bilhões. Eu, particularmente, acho que vai ser difícil chegar até nesse patamar, tá? Com toda uma série de problemas de execução e com evidências, e aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque evidentemente aqui eu tenho uma ação e reação das autarquias e das pessoas que estão perdendo a remuneração ligada ao governo americano, mas tem aqui um tom de caça às bruxas, de preferências políticas ou pessoais que estão contaminando o debate sobre tornar o Estado americano mais eficiente. O debate tem mérito, é necessário, mas talvez a forma esteja sendo um pouco atrapalhada. E isso eu acho que é muito legal a gente olhar para a discussão do US Aid. Tá?
O que é ele? USAID é uma agência de fomento americana que estimula o desenvolvimento no mundo. Ela é, em termos práticos, uma ponta de lança do soft power americano, da forma como os Estados Unidos, especialmente em países em desenvolvimento e com destaque absoluto aqui para a África, projeta poder na arena geopolítica. Tem a questão militar, que é o hard power, e tem essa discussão cultural, organizacional e financeira que a gente pode colocar no soft power. O USAID tem mérito? Tem. Né? Todo país desenvolvido projeta poder. E como é muito dinheiro? Claro que é, mas como percentual do PIB americano, e é muito interessante esse gráfico da OCDE, que é o gráfico da direita, os Estados Unidos são os que gastam menos percentualmente do PIB em relação a todos os países do G7, nessa projeção dos que fazem parte da OECD, nessa projeção de poder externo. E, inclusive, evidentemente, lá atrás, os gastos eram muito maiores, porque você tinha o plano Marshall, né? Logo depois do pós-guerra. E hoje, você tem um nível que é, sim, é pequeno, ainda que seja muito dinheiro, dado que a economia americana é muito grande. Muitos dedos apontados para o USAID, mas talvez muito mais ruído do que substância. Tudo muito confuso, tudo muito bagunçado, muitas narrativas, né? Geopolítica do X, né? Antigamente era geopolítica do Twitter, era melhorzinho o nome. E a gente tem agora um momento em que a impressão no mundo é que está tudo balançando. É como se a gente tivesse batido no tabuleiro e as peças agora estivessem voando. Como é que a gente consegue pegar isso nos dados? Tá? A gente tem alguns indicadores que a gente chama de formas reduzidas, que são indicadores que tentam pegar de forma metodologicamente robusta qual é a impressão que existe em torno da incerteza em determinados temas. Isso aqui literalmente é Big Data, é você usar a inteligência artificial ou utilizar grandes bases de dados em jornais, em mídia aberta, digital ou não digital, em todo o mundo, para contabilizar menções positivas e negativas em função de um determinado tema. O primeiro que eu mostro para vocês é um indicador de incerteza comercial, que evidentemente, no meio dessa barafunda, explodiu. O que é interessante é que ele está em nível mais alto do que o da primeira guerra comercial. Então, não necessariamente isso é dizer que essa guerra comercial será pior. Isso é necessariamente dizer que, pelo menos no momento, o nível de ruído associado é mais alto. Levou um certo tempo, mas agora o indicador de incerteza de policy, né, de política pública, ele também acelera. E, na ponta, janeiro, está no patamar mais alto da série histórica, inclusive superior ao que a gente teve no segundo trimestre de 2020, que foi quando os lockdowns e a pandemia começaram a espalhar de fato pelo mundo. Então, é um péssimo momento para ser gestor público no Brasil e ser gestor público no mundo. O nível de incerteza nas escolhas de política é enorme. E isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Mudanças bruscas de direção são prováveis e erros de condução de política também, num cenário em que basicamente você não sabe para onde você tem que apontar o seu nariz. Evidentemente, num mundo como esse, a demanda por proteção explode. Seja a proteção tradicional, ouro, linhazinha azul, seja, vamos lá, quem quiser dizer que Bitcoin é proteção, I give you that. Linha para fechadinha, pontilhadinha, na verdade, aqui em cima. Ouro nesse lado, criptomoedas do outro lado. Mas o fato é que, se você quiser entender Bitcoin como um indicador de proteção, não um ativo de reserva, o que a gente tem é um mundo que demanda mais proteção. E isso é absolutamente razoável nesse momento. Tá? Então é um ponto importante também para todos nós termos na cabeça. Está confuso, está volátil, proteção necessária. E, nesse contexto, o dólar
oscila loucamente. O primeiro pontinho é a eleição de Trump. Pós-eleição, ele fala, muito ruído, muita sinalização, o dólar fortalece, porque as pessoas demandam proteção no dólar. Vem a posse e, posteriormente, o que a gente vê é uma certa descompressão. Tem uma redução da força do dólar no mundo no último mês. No entanto, se você pega essa linha e traz ela para muito mais para trás, né, para um período muito mais longo, o que a gente vê é que o dólar está sensivelmente mais forte do que estava, por exemplo, há um ano atrás. Então vamos separar a ponta da história inteira. A gente tem, sim, uma pequena descompressão do mundo nesses primeiros 30 dias de Trump, talvez porque tivesse se preparando uma estrutura que era muito mais grave do que, pelo menos, parece estar acontecendo. E aqui a gente tem dificuldade de separar o que estaria nos preços, nas narrativas do que está no preço, do que de fato são os fatos, mas muita volatilidade no dólar e muita volatilidade nos juros longos americanos. E aqui eu estou estendendo bastante o horizonte, marcando as bolinhas vermelhas como as decisões do Banco Central americano e os quadradinhos amarelos, que são os equivalentes aos quadradinhos amarelos do gráfico anterior. Então, o que a gente vê é que, nossa, oscila para burro, e hoje deu uma certa acalmada, mantendo o juro longo em patamar relativamente elevado. É basicamente a mesma história que a gente conta do lado do dólar no mundo. Tá? Gente, eu vou tocando aqui. Se vocês quiserem me interromper em algum momento, Chica, Márcia, eu não sei, vocês querem parar para algumas perguntas, se houver perguntas, ou seguimos Acho adiante? que não, pode seguir, Livinho. Vamos lá, Ainda não vamos lá. temos uma pergunta específica. Tá bom. Então, espero que todos estejam comigo. Se tiver algum problema de entendimento, me interrompam, tá, gente? A ideia aqui é que vocês acompanhem e absorvam. E eu sei que é pesado, mas mar calmo não faz bom marinheiro, como eu sempre falo. Uhum. Vamos lá. Chegamos na Segunda Guerra Comercial, tá? E ela começa a ser estudada, ela está em desenvolvimento, né? Ela é um projeto em construção, mas já começam a aparecer os primeiros estudos que a comparam ao que a gente teve na Primeira Guerra Comercial, que, grosso modo, é entre 2017, 18 e 2020, um pouquinho antes da pandemia. E como elas se comparam? Primeiro, essa guerra comercial atual, ela tem um enfoque distinto, ela é mais ampla, né? O arcabouço tarifário, ele é utilizado também como um instrumento geopolítico e ela tende a ter mais amplitude, mais segmentos, mais países, sujeita a idas e vindas e ser mais longa, ser mais perene. Então, ponto importante também, acabou de começar. Preparem-se para muita bagunça nisso por muito tempo. A gente vai ficar tanto tempo nisso que a gente vai se acostumar com o nível de ruído gerado. Tá? Na primeira semana de Trump, uma certa calmaria. E essa calmaria fez com que as pessoas interpretassem que ele não viria tão quente como se supunha. Evidentemente, a partir do início de fevereiro, essa história fica pelo caminho e a Segunda Guerra Comercial está sendo implementada de uma forma muito mais rápida do que a primeira, até porque o caminho das pedras agora já é conhecido. Sem entrar nos mínimos detalhes, esse caminho das pedras mais conhecido é inclusive em termos de uso de arcabouços legais e institucionais específicos. Eles estão literalmente ressuscitando seções comerciais americanas do Smoot-Hawley, que é o ato tarifário depois da crise de 1930, da crise de 29 e 30. E aí isso faz com que você tenha uma concentração de poderes muito maior no presidente do que no Congresso e, portanto, acelera o processo de imposição tarifária de uma maneira sensível. Mais países, mais produtos, alíquotas mais elevadas e uma história nova que não estava no radar, que é a de 10 dias, que é o ato da a lei de reciprocidade tarifária. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Para além disso, questões não tarifárias, né, limitação de acesso a tecnologias, mais escrutínio sobre operações de M&A e FDI, criação de uma lista negativa de empresas e um tom
e é, não de agora, é importante a gente ter isso na cabeça, um tom mais duro com a China, né? Lembrando que, é um ponto que eu já falei algumas vezes, talvez alguns de vocês já tenham ouvido eu falar isso, entendam que a contraposição entre Estados Unidos e China não é uma contraposição de governos, ela é uma contraposição de estados. O governo americano que mais taxou a China na história não foi o governo Trump 1, foi o governo Biden. E isso vai acelerar cada vez mais. Isso veio para ficar. E é um outro ponto que a gente tem que ter como pano de fundo para as nossas discussões de alocação de portfólio, nas nossas discussões de investimento, não somente por curto prazo, mas pensando em prazos mais longos. Esse aqui é o paredão da guerra comercial. São os atores que vão tomar os primeiros tiros. China, isso aqui são os parceiros que têm o maior déficit em 2023, os 10 maiores. China é o maior, NAFTA, México e Canadá, Europa, Alemanha, Irlanda e Itália. Irlanda é bem interessante, a gente está falando aqui principalmente de importação de serviços de informação. Asiáticos, roxinho. E se eu fosse um vietnamita, eu estaria com um certo pânico, porque de todo mundo que eu estou vendo aqui, Vietnã e Tailândia claramente são os que não têm como se defender de nada. Esses são todos os atores que tomarão os primeiros tiros? Não, porque eu posso ter países que eu chamo de geopoliticamente instrumentais, ou seja, países que não importam muito em termos econômicos para os Estados Unidos ou em termos comerciais, mas que podem ser usados para dar um exemplo. A gente teve isso quando Trump envia o primeiro avião com deportados para a Colômbia, o presidente Petro na Colômbia manda voltar o avião, Trump taxa a Colômbia, no mesmo dia Petro muda de ideia. A gente teve isso com o México, quando você impõe a tarifa de 25% e aí atrasa a implementação da tarifa em um mês, com a promessa de que o México diminua os fluxos de fronteira e coloque mais agentes de segurança. Então, as tarifas elas são usadas como um instrumento de coerção geopolítica. Eu chamo isso de bullying tarifário. Tá? Dentre esses países, a gente tem um problema, porque a gente está aqui, nesse 1,1. A gente não é relevante, Brasil. No entanto, é um país suficientemente grande e relativamente alinhado a esse cara aqui, que é grandão, a China, de forma que a gente possa tomar um tiro nessa guerra, que não é um tiro que a gente deveria tomar em princípio. Vamos discutir isso em pouco. Primeira semana suave, e depois tudo começa. Múltiplas frequências, estratégia de shock and awe, terror e pânico, múltiplas coisas acontecendo e um crescente que deixa todo mundo um pouco perdido, em várias ondas que começam a bater agora. Essa tabela é uma tabela que certamente ela vai crescendo com o tempo. Daqui a 10 dias ela vai ter mais coisas. Mas essas são as grandes iniciativas iniciais. Eu não estou colocando coisas como, por exemplo, ameaçar taxar a Colômbia, que eu citei antes, porque não faz parte da guerra comercial, é outra coisa. Primeiro grande tiro, 25% sobre Canadá e México. Dia 1º de fevereiro o anúncio, efetivo dia 4 de março. Um mês para contrapartidas institucionais, principalmente a questão de segurança doméstica americana e em contrabando, principalmente de drogas. Evidentemente, botar 2.000 agentes na fronteira não vai resolver o problema e a gente vai ver agora, no meio do carnaval, como é que essa coisa vai andar. Qual é a retaliação prometida? Canadá promete retaliar com 25% produtos americanos, México promete elevar tarifas, mas está numa posição negocial pior do que a canadense, então ele está quietinho num canto rezando para isso passar. No mesmo dia, 10% sobre a China, efetivo no dia 4 de fevereiro. Não teve negociação. O que a China faz? Tarifa 15% sobre energia e carvão, carvão, coque e gás natural, 10% sobre petróleo, maquinário agrícola e automóveis, abre um painel, uma reclamação formal na OMC, que não é muito relevante para o Trump, porque ele não está se importando com isso, na Organização Mundial do Comércio, que pode levar à abertura de um painel, e coisas que são mais sutis e importantes. Diminui a licença de exportação de terras raras. Por que isso é importante? Porque isso alimenta a cadeia de produção eletrônica nos Estados Unidos, especialmente a cadeia de microchips, e passa a uma retaliação
mas direta a empresas americanas, talvez o caso mais dramático seja enquadrar o Google na lei antitrust chinesa. Então, a gente às vezes não vê muito o que os outros estão fazendo, mas está todo mundo se mexendo e eu vou discutir especialmente a atuação chinesa mais para o fim da apresentação. Dia 11, 25% sobre aço e alumínio, efetivo dia 12 de março. Vai ser caso a caso, país a país, produto a produto, a negociação, ou seja, vai ser o caos, e os agentes começam a abrir reclamações formais na OMC. Na verdade, o que o Trump está fazendo é acabar com a estrutura existente de comércio e resetar essa pedra em renegociações bilaterais. Como ele é o forte da relação, ele acha que vai impor, na maior parte dos casos ele está certo, as condições que lhe são mais favoráveis. Dia 13, o sistema de tarifa recíproca, que efetiva a partir do dia 1º de abril, que é feito país a país e produto a produto. Grosso modo é o quê? Os Estados Unidos vão impor tarifas de importação equivalentes às tarifas de importação que são impostas pelos países aos Estados Unidos, para cada produto que é exportado, que é comercializado entre os dois países. Evidentemente, isso é o caos em termos negociais, e Trump especificamente cita produtos e países específicos: o etanol brasileiro, a produção de motocicletas na Índia, os automóveis na Europa, os serviços digitais no Canadá, e enquadra a estrutura de retaliação para além da tarifa pura. Barreiras não sanitárias, barreiras não tarifárias, barreiras fitossanitárias e estrutura tributária local, como explicitamente os impostos sobre valor adicionado que são implementados na Europa. Isso aqui é um mundo de questões, tá, gente? Então, literalmente, a gente não sabe para onde isso vai, e talvez de todas essas, essa seja a mais inesperada e mais agressiva. E aí, promessas, lá para abril, de taxação de 25% das importações de automóveis, mirando claramente a Europa, e farmacêuticos e semicondutores com um prazo indeterminado, mas citação explícita a China e Índia. Notando que todas as tarifas que eu citei que têm valores, elas vão, né, os 25% ou 10%, elas incidiriam por cima do sistema de reciprocidade tarifária. Então, isso aqui acelera de uma forma que a gente não consegue prever ainda. No meio dessa confusão, nossa, vamos tentar fazer conta. Quais são os impactos? Alguns artigos importantes. Primeiro, Peterson Institute for International Economics, The International Economic Implications of a Second Term Trump Presidency. Um work paper, final de janeiro. Tá? Final de dezembro, desculpa. Impactos, qual é a conta que ele está fazendo? 25% sobre Canadá e Estados Unidos, 10% sobre a China com reciprocidade, ou seja, os países devolvem na mesma moeda. São políticas que afetam o PIB muito e afetam a inflação. Afetam mais quem é mais fraco, ou seja, México é mais afetado que Canadá, que é mais afetado que Estados Unidos, o mais blindado é a China por ser uma economia mais fechada e que tem margem de manobra maior nesse tipo de coisa, mas ela também é afetada. Nota que as estimativas são de que a política seja estague inflacionária para os Estados Unidos. Menos PIB, mais inflação, são as linhazinhas pretas. Tax Foundation, um trabalho super bem feito que pode ser acompanhado em alta frequência, eles vão atualizando conforme novas coisas vão aparecendo, para tentar fazer um tracking dos impactos econômicos da guerra comercial. Cada rodada, né? Canadá-México, China, que eu citei antes, a expansão das tarifas sobre aço e alumínio e a discussão sobre partes e peças automotivas. Impactos em PIB, na acumulação do investimento de estoque de capital, nos salários e no emprego. São políticas que diminuem PIB, que diminuem investimento, que diminuem empregos. Esses impactos nos Estados Unidos, tá? Uma conta bem feita, organizada, obviamente com um bando de hipóteses, mas bem feita e organizada. Qual é o tamanho do choque tarifário, se você pegar a história americana? Isso aqui seria a estimativa também pela Tax Foundation do que você teria de choque implementando as tarifas até o aço e alumínio.
Grosso modo, a gente está dizendo que a gente volta para o nível tarifário de 1969. É menor do que o que foi feito depois da crise de 29, mas você mais ou menos chega em um terço do caminho já. É uma situação que a gente não observa nos Estados Unidos, grosso modo, há um pouco mais de 50 anos. Né? Isso, evidentemente, vai mexer nas estruturas da economia local e global, sendo que tornará a economia mais pobre. Tá? Esse é um ponto importante, tá, gente? São evidentes os efeitos negativos, mas a agenda de proteção, ela sempre tem um apelo. Por quê? Porque existe um descasamento entre a observação dos efeitos que você tem, principalmente em inflação, e os efeitos nocivos que você pode ter sobre crescimento, porque esses aparecem num prazo muito mais longo. E no curto prazo, se você consegue, por exemplo, trazer indústrias para a economia americana, você pode até ter um aumento de emprego. Todas essas estimativas que eu estou falando para vocês são modelos que vão ver um horizonte de 10 anos os efeitos. Então é por isso que a proteção tem tantos defensores. Primeiro, porque ela é muito favorável aos grupos de lobby organizados. E tipicamente eles não são os consumidores são difusos, é muita gente. Isso se organiza muito mais do lado da oferta, do lado da produção. E tem esse descasamento temporal. Né? Você não consegue perceber de maneira tão clara que isso é uma coisa muito deletéria, porque os problemas aparecerão lá na frente. Então, ponto importante para a gente ter na cabeça, e é por isso que tem tanto apelo. Trabalho recentíssimo, por último ponto, da Bloomberg, falando sobre os efeitos da reciprocidade tarifária. A conta é sensível a como você faz a média da tarifa efetiva, se é ponderada ou média simples. Mas você vê que, tirando os verdes, e aqui de novo, eu vou mostrar para vocês uma tabela que tem um resultado diferente, especialmente para a China. Tá? Verde claro, que cobra tarifas menores do que a americana, na conta de tarifa simples, de média ponderada. E verde escuro, quem tem tratado de livre comércio, praticamente o mundo inteiro taxa os Estados Unidos mais do que são taxados por eles na média. Né? Isso vale para o Brasil, isso vale para a África, isso vale para a Ásia, isso vale para a América do Sul, inclusive a Argentina. Se você faz uma conta mais organizada, e aí ela é um pouquinho diferente da Bloomberg, se você pega os 10 maiores parceiros, e eu coloquei os 10 maiores déficits, desculpa, e coloco o Brasil só para a gente ter uma referência. Quem tem um problema? Coreia, eletrônico. Índia, eletrônico. México, grandão, e Vietnã. E olha, e Tailândia e Vietnã. E olha Brasil. Brasil não está entre os 10 maiores déficits, então ele poderia passar meio incólume de cara, mas é o que eu citei para vocês antes. Quando você começa a olhar coisas mais específicas e quer dar exemplos, o Brasil, nessa discussão da tarifa recíproca, está bem mal posicionado. Não é à toa que o etanol brasileiro, quando você tem o projeto de lei, ele é explicitamente citado como um caso de competição predatória em relação contra os Estados Unidos. E isso também é um ponto, né? Vai depender do produto, né? Pegando aqui alimentação, commodities, minerais, químicos, produtos manufaturados, maquinário e outros bens. As barrinhas brancas são tudo que os Estados Unidos podem subir no processo de reciprocidade tarifária. Então, a gente tem uma questão. Né? Você vê que em determinados produtos você tem elevações relevantes, que inclusive podem ser maiores do que a diferença média que a gente calculou. Vai ser por país, vai ser sobre produto. Qual é a capacidade, não só nossa, mas de qualquer pessoa, de acompanhar isso na unha? Nenhuma. Tá? Então, aqui a gente vai ter sucessivas ondas de surpresas e a gente vai ter sempre que correr atrás dos fatos, aqui mais ou menos mapeado quais são os produtos mais delicados, quais são os setores que podem ter problema, mas sempre aqui tomando muito cuidado, porque tem muita coisa acontecendo e é muito difícil de acompanhar. Volta para o primeiro slide. Isso é exatamente o conceito da estratégia militar de terror e pânico. Né? Você fica perdido no campo de batalha.
Bom, implicações, tá? E aqui já indo para o terço final da apresentação. Chica, eu tenho mais quanto tempo? E eu acho que é bom a gente deixar uma meia hora para o final, né? Uns 10, 20 minutos. Tá, eu consigo fazer isso aqui em 15 e a gente deixa um Q&A de Tá mais ótimo. 15. Maravilha. Não vai ter 25, né? A gente pode seguir o final até às 11. Tá bom. E o pessoal não está mandando muita pergunta, então vamos deixar para um debate final aqui. A Tá gente tem legal. uma pergunta, aproveitando que você deu uma pausa, Lívia. Vamos lá. Vou fazer aí, você já retoma depois. Então, a economia brasileira em 2024 registrou um crescimento de 3,5%, na Uhum, segunda FGV. Acumula 4 anos consecutivos de expansão econômica. Como você uhum. avalia essa situação da economia brasileira? Eu vou Vamos chegar nisso falar no um final. pouquinho nisso. Esse é o finalzinho da apresentação. Guarda isso que a gente vai falar das implicações desse cenário para a economia local. Só um pouquinho. Me Tá dá 10 minutos que eu chego ótimo. lá, tá? Tá bom. Antes de chegar no Brasil, vamos falar um pouco de algumas implicações. 3 vetores. O primeiro, como é que essa confusão toda afeta as perspectivas de funcionamento da política monetária global? Nota o seguinte, gente. A inflação no mundo, ela tem essa cara que eu estou mostrando para vocês com poucas exceções. Falar dos desenvolvidos, depois eu vou mostrar alguns emergentes. Eu tenho inflações de serviços lá em cima, rodando num ritmo superior ao pré-pandemia, aqui, 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 aqui. Eu tenho inflações de bens lá embaixo, voltando para o ritmo que foi observado no início da pandemia, aqui e aqui. E eu tenho headline por causa o IPCA, né, o equivalente ao IPCA, inflação ao consumidor, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, que é a média desses dois, rodando num nível mais alto, porque afinal ele está compondo com um nível de inflação de serviços que é mais elevado do que no passado. Guarda as cores, guarda os formatos. Se a gente traz isso para o mundo emergente, aqui eu estou pegando China e Brasil para dar um exemplo, mas isso vale para praticamente todos os outros, tem um certo tempero, mas a dinâmica é a mesma. Eu tenho sempre inflação de bens abaixo da inflação de serviços e eu tenho inflação ao consumidor no meio do caminho. Na China, onde eu tenho problemas de demanda praticamente nada, no Brasil, com uma característica diferente, porque a inflação brasileira, ela tem a componente livre e a componente administrada. Então, quando eu olho a média das duas coisas não fica tão boa, porque eu tenho 1/4 da inflação brasileira que roda por fora do mercado, preços regulados pelo governo. Então, a comparação não fica perfeita, mas ainda assim a gente vê que a parcela de serviços é mais alta e a parcela de bens é mais baixa. Mas nota o seguinte: não vale tanto na zona do euro. Vale nos Estados Unidos, vale na pontinha na China e vale no Brasil. Os bens já estão acelerando. E esses dados são para janeiro. Essa confusão toda do mundo vai colocar pressão na componente de bens comercializáveis, o que a gente chama de bens tradables industriais. Se a gente não tem inflações de serviço cedendo, e, como vocês podem notar, em quase todos os gráficos, elas têm inércia, elas estão meio paradas no mesmo lugar, na Europa, nos Estados Unidos, então parece uma reta. O que a gente pode ter num horizonte não muito longo de tempo é que bens sobem, serviços não caem e a inflação como um todo fica mais alta do que as pessoas supunham. Tem ajustes nos níveis de condições financeiras. Tá? Nota que, inclusive, no relativo, a Europa descomprime frente aos Estados Unidos. Mas na ponta, a escala desse gráfico é ruim, mas isso aqui é 24. Aqui, aqui e aqui. 24 e 25, né? Desculpa, aqui é 25. O que a gente tem é que as condições financeiras meio que ficaram de lado nos patamares em que elas estavam antes. Ou seja, se havia descompressão, parou, e se havia restrição, trocou de patamar e lá ficou. Você não volta. Isso é muito marcado no caso brasileiro. O que eu estou dizendo para vocês, na verdade, é que o sarrafo de juro no mundo sobe. E não é por acaso que a gente tem perspectivas de cortes de juros muito limitadas na Europa, alguma coisa, mas um ou dois movimentos no máximo,
A gente até acha que pode ser um pouco mais, mas, enfim, no máximo mais 2 movimentos. E nos Estados Unidos, nossa, parece que tem corte pra caramba, mas a escala do gráfico engana. Isso aqui num horizonte de 1 ano é um corte de juros, nem um corte de juros inteiro de 25 bips. Então, basicamente, o mercado está falando que o juro americano e o juro europeu não se mexem mais. Isso muda o jogo do sarrafo de juros para o mundo emergente e torna o debate de flexibilização monetária que estava em curso no mundo desenvolvido, não necessariamente acaba com ele, mas pelo menos atrasa esse debate muito. Tá? Segundo ponto, as moedas estão quicando loucamente, os preços relativos estão quicando loucamente. Grandes moedas, o seu desempenho em 2024. Aqui é o dólar frente às moedas do G7. O Brasil estava aqui. O dólar ele enfraquece 7% no ano passado. O Brasil tomou um pau de 27,2%, né, de depreciação da moeda nesse patamar. E, agora mais recente, o dólar fortalece, aqui enfraquece não, fortalece 1,7% nesses primeiros 45 dias de 2025, e aí uma dispersão muito grande, o Brasil na outra ponta, como uma das economias que mais tiveram fortalecimento da moeda, com uma apreciação de 7,8%. Mas o que eu quero trazer com isso é que você tem grandes idas e vindas no comportamento cambial. E essas grandes idas e vindas, elas também conspiram para a gente ter um cenário de enorme volatilidade. Se ano passado, na nossa visão, fatores domésticos foram os principais responsáveis por isso, nesse início de ano, fatores externos é que dominam a dinâmica. E isso é perigoso, porque câmbio a 6,20 no Brasil trazia senso de urgência. Câmbio a 5,70 não traz. E a gente tem muito dever de casa para fazer. Essa descompressão mal interpretada, que pode estar sendo associada a fatores domésticos, inclusive alguns players de mercado têm feito isso, na minha opinião, de maneira equivocada, levam a um nível de leniência do governo com a agenda de ajuste da economia brasileira que pode ser que não cobre o seu preço agora, mas vai pegar na gente mais à frente. Por fim, para a gente falar de Brasil na conclusão, a China está parada? Não, nem um pouco. Mas a China faz muito menos barulho e a gente precisa olhar para ela com atenção para entender o que eles estão fazendo. Esperem para 2025 muito mais impulso fiscal, muito mais impulso creditício, aqui fiscal com percentual do PIB, chegando no agregado orçamentário mais parafiscal a uma expansão fiscal de quase 10% do PIB em 2025. Isso aqui são estimativas nossas da BRCG. Uma expansão do crédito amplo na economia, ultrapassando 310% do PIB, 315% do PIB. Uma manutenção de juros em prazos curtos e longos bem deprimidos, injetando rios de liquidez na economia. E políticas setoriais muito específicas, escolhendo segmentos e escolhendo vencedores. A ponta mais recente, a gente vê uma explosão do setor de internet chinesa, não é por acaso. Na última semana, Xi Jinping faz uma grande... Primeiro, você teve o evento de DeepSeek, há 3 semanas atrás, e na última semana, Xi Jinping faz uma grande reunião com os principais atores do mercado de internet chinesa, basicamente para dizer para os Estados Unidos, vocês têm as suas Magnificent Seven, né, as grandes empresas de tecnologia que estão puxando a bolsa, pois é, a gente também tem as nossas. Então, setores específicos, vencedores específicos, apoios específicos, é tudo muito micro, é tudo muito familiar, né, é tudo muito microgerenciamento. Se os Estados Unidos fazem, a China também faz. Tá? A gente não pode perder isso de vista. Tem ação e reação. Uma dúvida? Lá na Primeira Guerra Comercial, a moeda foi utilizada de maneira explícita para, aqui é 2018, tá? Desculpa. Para ser uma reação, um instrumento de retaliação comercial. Por enquanto, nada nem perto disso. Tá? Mas o fato é que esse é um risco que a gente tem que acompanhar, principalmente se agendas de negociação bilaterais entre Estados Unidos e China, que vão ser feitas, elas não tiverem muitos frutos. Tá?
Eu estou dizendo para vocês que está tudo fácil? Não, os desafios são enormes. Os consumidores chineses estão temerosos, eles poupam muito mais do que poupavam antes da pandemia, mas a história de crescimento de 2025, evidentemente, aqui controlando para o tamanho da onda externa. Se ela for grande demais, as coisas mudam. Mas com o que a gente tem hoje, com o que tem no pipeline de estímulo e o que já foi feito, uma China crescer 5% esse ano é mais fácil do que foi no ano passado. E eu não acho que isso esteja na cabeça das pessoas, de maneira geral. Tá? Então, são dois grandes atores que estão brigando entre si e a posição chinesa ela é mais sólida, pelo menos na largada, do que a Van Filosofia sugere. Tá? E outras coisinhas, né? Isso aqui eu seria capaz de garantir que quase ninguém viu. Em dezembro do ano passado, a China zerou todas as tarifas de importação dos que a gente chama dos Least Developed Countries, que são os principais países em desenvolvimento no mundo mais pobres, que estão atrelados de maneira mais direta, ou pelo menos cada vez mais, à cadeia de produção chinesa, produtores e ofertantes de commodities básicas para o desenvolvimento econômico industrial chinês. Esses são os países que são beneficiados. Vou voltar a alguns gráficos. Guarda isso aqui. Esses são os países que os Estados Unidos querem taxar mais em termos de reciprocidade tarifária. Nada é por acaso, gente. O que a China está fazendo é se posicionar para ocupar um vácuo de poder. Tá? E eu iria até além. O desmonte do USAID americano possivelmente é o nascimento do China Aid. E vocês podem me cobrar isso daqui a alguns anos. Na geopolítica é assim. Abre um buraco, o ator se posiciona. E é isso que a gente vai ver cada vez mais. Isso aconteceu em 2018 e vai acontecer de novo agora. Enfim, chegando no Brasil, tá? É tudo muito confuso, tem muita coisa acontecendo, todo mundo está catatônico, todos nós estamos, a gente está aqui fazendo um trabalho hiperdiligente de acompanhar as coisas na unha, de ver o que está acontecendo e o que não está, e informar para vocês sempre o que é relevante, o que não é, o que é ruído, o que pode ser importante para o caso, não só global, como para o caso brasileiro. E aí eu queria trazer questões específicas para discussão daqui. Lembrando, é um momento ruim para ser gestor público no mundo. No Brasil, a gente tem os nossos temperinhos. Primeiro ponto, é um momento onde a inflação de tradables brasileira já andou. Né? A gente tem, olhando para os preços livres, tradables já rodando a 6%, serviços em 5,6%, e non-tradables, que é a outra parcela dos preços livres, a 4,5%. O que eu estou mostrando para vocês de maneira objetiva é que não tem nada nem perto da meta de inflação de 3%. A parte mais positiva da inflação de preços livres no Brasil, ela tá no limite superior da banda e ela tem uma dificuldade clara de descer esse patamar. Vocês podem ver que estamos rodando ali há quase 1 ano e meio. Tá? Então, temos um problema. Brasília, temos um problema. Tá? Toda a discussão que a gente está fazendo de guerra comercial, ela é uma discussão que vai pegar a inflação de tradables, especialmente a parcela não alimentar, que ainda está bem comportada, mas começa a acelerar de maneira decisiva durante o ano passado, muito em função também da depreciação cambial de 27% que foi observada. O câmbio desceu um pouco, ajuda? Ajuda. Resolve? Não muito. Por enquanto, o que você conseguiu fazer foi totalmente cancelar a elevação de preços de commodities que você observou nos primeiros dias de 2025. No entanto, se você pensa no ano contra ano, isso aqui é dessa bolotinha para cá, tá? O menos 2,7. Isso aqui é o CRB em reais, preço de commodities em reais. Mas se você pensa no ano contra ano, que é o que vai ter pressão na inflação acumulada de 12 meses, é esse cara contra esse cara. Então, mesmo que na margem o câmbio tenha ajudado, se você pensa em termos interanuais, é pressão para burro para entrar na cadeia. Esse processo ele só começou. Tá? O BC vê o mundo
como o cenário, balanço de riscos de inflação, como assimétrico. E ver riscos, tanto para cima quanto para baixo, na inflação global. Importante. Riscos para cima e para baixo na inflação global, partindo de um cenário que tem pressão inflacionária. Então, o risco para cima é que a inflação seja ainda maior. O risco para baixo é que a inflação seja menor, mas não é desinflação. Isso é um ponto central. Isso criou alguma confusão na comunicação do Banco Central agora em janeiro, que depois eles ajeitaram. Mas o fato é que não estamos discutindo um mundo que ajuda. O mundo pode atrapalhar, o mundo atrapalha. Ele pode atrapalhar mais ou ele pode atrapalhar menos, mas atrapalha. Vamos ter isso em mente para discutir Brasil. Com um cenário de projeção inflacionária oficial que vê meta perdida durante todo esse ano, então o regime de metas contínuo já é desafiado na largada, e um cenário, note só os números, terceiro TRI oficial de 2026 a 4, com a inflação nesse ano de 5,2, tá? Com o Selic a 15. O nosso cenário é sensivelmente pior do que isso. A gente tem inflação nesse ano a 6,1 e o horizonte relevante a 5,5, com o Selic a 15,5. E, objetivamente, até o fim de 2026, a gente não vê, com a informação atual, a inflação voltando para dentro da banda. O que eu estou dizendo para vocês é que o nosso cenário hoje é um cenário de regime de metas de inflação perdido no Brasil. Tá? Como isso se casa com um cenário de crescimento? Essa nossa projeção, ela é uma projeção que tem um crescimento, né? Essa projeção de inflação, ela tem implicitamente um crescimento que é menor do que o do mercado, especialmente para 2020. E ele, se você separar entre PIB, que a gente chama de cíclico, que é o PIB que é afetado pela política monetária, e não cíclico, que é o PIB afetado por agropecuária e indústria extrativa, o que a gente tem é que um PIB cíclico roda ainda mais baixo no decorrer principalmente do primeiro semestre do ano. O mundo abre um rol absurdo de possibilidades em termos do comportamento da parcela exógena do PIB. Qual é o preço, qual é o volume de commodities, de bens básicos que eu vou exportar num mundo tão conflagrado? A gente tem conta, mas a gente tem que entender que existe um nível de incerteza que é gigantesco em função desses números. Não só em volumes, como em preços. Tá? Então, o nosso cenário já é um cenário onde a economia brasileira desacelera mais rápido do que o mercado imagina, e mesmo assim, a velocidade de desaceleração não é suficiente para promover a convergência da inflação. Os mais atentos estariam notando, então tem que botar o juro em patamar mais alto do que o 15,5. Só que aí a gente começa a entrar em outras considerações. Eu, particularmente, tenho dúvida se essa desaceleração do crescimento, que a gente chama de taxa de sacrifício em economês, vai ser suportada pelo governo, porque afinal, ano que vem a gente tem uma eleição presidencial. Então, entre subir o juro para o patamar que seria necessário para promover o pouso da inflação e empurrar um pouco a questão de convergência inflacionária para depois, em função, inclusive, de toda essa bagunça no mundo, nos parece mais claro que o Banco Central vai tomar o segundo caminho. Então, essa é uma discussão que possivelmente a gente vai ter ainda no primeiro semestre desse ano, quando o Banco Central vai chegar e falar que, olha, o cenário global é absolutamente incerto, então não faz sentido que a gente busque uma convergência da inflação no devido horizonte, a gente vai alongar esse processo. Essa discussão aparece até o fim do primeiro semestre. E aí, em função dela, a gente vai entender quais são as interpretações do mercado e de que forma a gente começa a colocar isso dentro da grande discussão do segundo semestre, que é o ciclo eleitoral de 2026. Gente, espero que todos ainda estejam aí. E é isso, tá? Assim, é incerto, é difícil, é complicado e a gente tem que estar atento.
tá? Então, a minha ideia aqui foi passar de maneira geral a visão global afetando o local. Sempre como a gente constrói na BRCG o cenário, a gente não toma um mundo como mudado, a gente entende o mundo e suas implicações para a dinâmica interna. E aí eu queria abrir para dúvidas, perguntas, e agradecer a todos por ter me aguentado falando tantas coisas boas por praticamente 1 hora e meia. Que tá ótimo, falaram já. Estamos aqui firmes e fortes, em pânico, mas tudo bem. Isso aí, gente. Mar Acho que calmo não algumas. faz bom marinheiro, gente. Lembrem-se sempre disso. Mas vamos lá. Já tá bom de mar complexo. Eu já passei essa fase, gente. Já tá bom, já. Já tá naquela fase que já não tem mais valor agregado, não. Bom, vamos lá, pessoal. Algumas discussões, Lívia, que foi Vamos lá. colocadas aqui, né? Tem a questão do PIB, né? Que eu acho que vale a pena você falar, que reforçar com calma, assim, né? Porque a gente está há 4 anos crescendo e ao mesmo tempo a gente tem visto aí é, né, vários desafios na vida real. Eu sempre falo isso, né? O exemplo da mãe com vários filhos, como as coisas não estão mais fáceis. Inclusive, a gente discute muito isso no nosso comitê. Isso muito por conta da pressão inflacionária. Então, tem Uhum, um PIB crescendo em termos reais, tem uma configuração econômica que não é tão tradicional, mas a gente não vê uma economia pujante. Então, acho que o uhum. José Albaldo coloca essa questão, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Assim, quando eu Entender e falo, quais são as perspectivas daqui para frente com esse cenário todo, né? tá, assim, eu acho que tem um ponto que a gente tem que ter bem na cabeça. Duas coisas que a gente precisa ter, eu acho que de maneira mais clara. Esse grupo político, de novo, eu não vou fazer juízo de valor aqui, tá? Mas é uma questão factual. O grupo político que está hoje no executivo tem, desde sempre, uma visão de que é necessário aumentar a percepção de bem-estar na economia brasileira, que bem-estar gera consumo, consumo gera crescimento. Isso valeu lá nas primeiras administrações do PT, né? E isso vale também agora. Lembra, no início do governo, quando Lula falava que era necessário ter picanha e churrasquinho para todo mundo. No fim das picanha e churrasquinho é a mesma coisa, picanha e cerveja para todo mundo. O que é uma outra forma de dizer que o bem-estar é muito importante. Então, quando a gente fala de o governo vai aguentar uma desaceleração X, Y, Z, a gente não tem que pensar exatamente em PIB, a gente tem que pensar em percepção de bem-estar entendida como possibilidade de consumo. E isso é muito diferente nos diversos estratos sociais. O que a gente tem observado mais recentemente é uma compressão da capacidade de bem-estar, de obtenção de bem-estar, especialmente na classe média. Não é por acaso que a gente terá, no início do ano eleitoral de 2026, a mudança na tabela de isenção do imposto de renda. Ela pode até ser, se desenhada corretamente, fiscalmente neutra, em função de compensações que você faça para receber receitas associadas à renúncia fiscal que você terá, aumentando o nível de isenção. Mas ela não é macroeconomicamente neutra, porque ela libera renda disponível num grupo da população que tem, em português claro, se estrepado nos últimos anos, que é classe C e B, que originalmente era um grupo político de apoio ao petismo e tem transitado na direção do bolsonarismo. Tá? O bolsonarismo entendido como um espectro político à direita, não necessariamente bolsonarismo, mas tem transitado à direita. Tá? Essas coisas todas elas são importantes. Tá? Então, quando a gente olha para a dinâmica de agora, 25 e 26, a gente ainda vê uma inflação que vai piorar antes de melhorar. Não vou nem entrar em debate se o nosso número está certo ou não. O número do Banco Central para fim de ano é uma inflação mais alta do que a atual. E, recentemente, alguns diretores do Banco Central deixaram claro que existe uma corcova, ou seja, ela vai mais alto para começar a descer depois. Isso está sendo muito sério, principalmente para a população de baixa renda em combustíveis, energia e alimentação. De novo, não é por acaso que existe uma discussão no governo, essa eu vou fazer juízo de valor, completamente errada, de você fazer
amplas consultas com atacadistas para tentar segurar preço de alimentos. Esse tipo de coisa não funciona. Os que aqui lembram do governo Sarney sabem que esse tipo de coisa, a gente sabe como começa e sabe como termina. Começa mal e termina pior. Né? Mas é o tipo de dinâmica que está acontecendo e está aparecendo. De novo, olha a discussão de percepção de bem-estar. Então, você pega a discussão de bem-estar, traz ela para a discussão de PIB cíclico e PIB exógeno, eu tenho, para além de um bem-estar que desacelera muito rápido, principalmente talvez nos próximos 6, 9 meses, entendido como percepção de capacidade de consumo, eu tenho uma parcela do PIB que não está ligada à política monetária, nos serviços, no consumo, nos investimentos, que está ligada à política monetária, nesses vetores que eu citei, que vai desacelerar mais rápido. A sensação térmica será pior. Tá? A grande dúvida é como o governo vai lidar com esses vetores. Na verdade, eu não tenho muita dúvida de como ele vai lidar. Eu sei qual é a direção, eu só não sei a intensidade. Tá? Será que um processo de consolidação fiscal será revertido? Será que o governo vai começar a usar outros expedientes para acelerar a economia de novo nesses segmentos e, portanto, diminuir essa percepção de erosão do bem-estar? Será que a queda recente da popularidade tem o evento PIX, tem o repique de alimentos, tem tudo isso, mas será que a queda de popularidade associada a esse cenário que não é favorável para a percepção de bem-estar vai levar a uma reversão de políticas públicas com vistas a 2026? Essas são as dúvidas, essas são as perguntas que a gente tem que fazer. E esses são os riscos que o cenário local, não estou nem falando do global agora, que o cenário local tem para o nosso horizonte, talvez de 1 ano e meio. Vamos lá. Tem um comentário aqui que eu acho que é sempre bom a gente pôr esse panorama com visões distintas, né? Tem uma pergunta que é: você acredita que o Galípolo aguenta a pressão do governo? Tem uma outra que fala que é claro o custo social do juro alto. E por fim, vou falar para você juntar tudo, dado o nosso horário. Tem Uhum, uma outra que coloca projeção preocupante, crescimento de 2, inflação 5,6 e Selic a 15, né? Então, estou juntando essa discussão dos juros, porque, né, eu sei que é uma questão bem polêmica, né, no sentido de uhum, que há visões diferentes sobre isso, mas acho importante a gente sempre colocar uma luz aqui em termos de modelo macroeconômico, né? O que significaria um juro mais baixo em termos de inflação. O Lívio uhum, trabalha com modelo, você produz o modelo do Banco Central aí em alguma instância. Vou deixar ele falar bastante sobre isso, esse é o nosso maior ponto de atenção. E uhum. depois, o que a gente pode esperar em termos de econômico aí dessa conjunção? Livinho, vamos juntar tudo isso Vamos numa lá. Assim, pergunta acho que o ponto só. é o seguinte: talvez a melhor forma da gente pensar nesse termo, assim, se vocês olham essa discussão em geral, tem cheiro de nova matriz macroeconômica, né? Um pouco, tá? Não tão aberta, né? Não com contabilidade criativa, não com voluntarismo na taxa de juros, com depressão dos juros na marra, como aconteceu no governo Dilma II, não com gestão fina da taxa de câmbio, deixando mais ou menos o câmbio parado. Mas, de novo, em direção versus intensidade, a gente tem um cenário que ele vai se desenhando dessa forma. Galípolo, como é que fica a posição dele? Ser banqueiro central é o pior emprego do mundo no Brasil, mas ainda nesse momento então nem se fala, tá? É, minha visão, tá? Existe espaço minimamente responsável para que você tenha cortes de juros com a informação atual antes das eleições de 2026, seja olhando os meus modelos, seja olhando o modelo do Banco Central, minha resposta é não. Mas ela tem um disclaimer: minimamente responsável. Eu não consigo garantir que uma responsabilidade mínima será implementada. Não porque existe uma preferência, mas até porque o conceito de responsabilidade é subjetivo, ele muda para cada ator. Né? O Banco Central tem projeções de inflação que são muito menores do que as nossas. Quando a gente replica o modelo do Banco Central, a gente vê que a projeção dele, com a informação que temos hoje, para o horizonte relevante, que é o terceiro TRI de 2026,
ela, com as mudanças que a gente teve recentemente no cenário, ela fica aproximadamente igual ao 4%. E aí tem dois vetores que se contrapõem. O juro é mais ou menos o mesmo, o juro de mercado não mudou muita coisa. Mas eu tenho, de um lado, uma largada de inflação mais alta do que o 5,2. É razoavelmente claro que o 5,2 é baixo, é o número que o Banco Central, da onde o Banco Central parte. O número talvez seja mais próximo, no mínimo, do que um 5,6, 5,7, que é onde o Focus está hoje. Então, isso já traria um arrasto mais complicado para o trabalho do BC. E eu tenho um efeito de uma apreciação cambial, que ajuda um pouco no debate, se você olha em horizontes mais longos. Na minha opinião, uma apreciação que está em bases muito frágeis, mas que efetivamente, do final do ano passado para agora, 6,20 para 5,70, ela ocorreu, tá? Quase de 10%, 8%, fazendo uma conta redonda. Então, se você junta isso tudo no modelo do BC, hoje, o modelo do BC deveria mostrar no horizonte relevante uma projeção de inflação entre 4 e 4,20, tá? Não muito diferente disso, o que é ruim. E o que sugere que o Banco Central deveria ir além do 15 que ele utiliza nos seus modelos. A questão objetiva é, se os modelos te dizem que você tem que fazer isso, os oficiais, não os nossos, por que você não diz que vai fazer? Tá? Então, eu entendo que exista um mundo de incertezas. É fato, a gente discutiu isso bastante aqui. Mas existe também um cenário que, na realização central, coloca o Banco Central sob intenso risco de não só perder a meta de inflação no regime contínuo em 25, como também em 26. E frente a esse risco, eu vejo uma reação pequena da autoridade monetária. Isso, na minha opinião, é uma preferência revelada, não necessariamente uma tombinização, mas uma visão um pouco mais suave a respeito de como você pode fazer esse pouso. De novo, gente, o momento dessa discussão ele ainda não chegou. Ele é entre as reuniões do BC de maio e junho. E eu acho que, com um mundo confuso, a gente vai ter, informalmente pelo menos, um alongamento do horizonte de convergência. E aí a dúvida é como o mercado vai perceber isso ou não. Tá? Então, é um cenário, sim, delicado. Tá? Ele é delicado por problemas nossos e delicado por problemas externos. E isso eu acho que está meio dado. Tem certeza pra caramba? Tem. Ela é bilateral? É. Mas ela me parece, no cenário central, o cenário central me parece estar mais próximo dos meus números do que os números do mercado. Uhum. Boa, Lívia. Mais algumas perguntas, eu vou trazer uma que é um tema que eu acho que também tem se falado muito, do Marcos Miranda, ampliação do terror e pânico no Brasil. Nesse quadro de expectativas apresentadas, seria cairmos em dominância fiscal ou estagflação ou tudo junto e misturado? Vamos lá. Aproveitar para te ouvir Dominância sobre fiscal, isso. a gente tem que tomar algum cuidado, tá, gente? Assim, tem o conceito canônico de dominância fiscal e tem um conceito. Tem três conceitos. O canônico, ou vamos chamar mais moderno, a evolução desse conceito e a forma como o mercado entende isso, na média. Na média, o mercado entende que dominância fiscal é quando a política monetária, a política fiscal é tão expansionista que não há o que a política monetária possa fazer para fazer frente a essa expansão fiscal. E, portanto, ela fica no banco do carona. Isso não é exatamente dominância fiscal. Tá? Dominância fiscal, seja no conceito canônico, seja no conceito mais moderno de dominância, ela é um evento, e ambos partem do mesmo ponto, tá? Onde a correlação entre política monetária e inflação inverte. O que eu quero dizer com isso? Num mundo que não funciona de forma patológica, né, que está tudo mais ou menos normal, quando o juro sobe, a atividade desacelera, diminui a inflação. Ou seja, eu tenho uma correlação negativa entre juro e inflação. No mundo da dominância fiscal, quando o juro sobe, ele aumenta o custo de rolagem da dívida pública. E esse aumento de
custo de rolagem da dívida pública leva a uma suficiente deterioração da percepção de risco e da percepção de sustentabilidade fiscal do país, que a única forma que esse país terá de reequilibrar as suas contas é que a inflação suba de forma a comer o valor real do endividamento. De maneira bem simples, tá? Então, nesse mundo, se a inflação, se o juro sobe, a inflação sobe, ou seja, a correlação fica positiva. A gente tem dominância fiscal no Brasil, esse conceito vale tanto de forma estrita, papers lá do Sargent Wallace, 1980, ou conceitos mais novos, posteriores, hoje não. Hoje, se o juro sobe, a atividade desacelera e a inflação cai. A gente tem a política monetária funcionando na direção correta. O que acontece é que ela é cada vez menos potente, porque eu tenho um outro vento, que é a política fiscal ou parafiscal, que frente a essa desaceleração, ela está jogando lenha na fogueira e fazendo com que o resultado final seja uma desaceleração de crescimento menor e, portanto, um efeito menor sobre a inflação. Vamos separar as duas coisas, tá? É muito importante a gente ter esses conceitos bem organizados, tá? O que a gente está dizendo hoje é que a potência da política monetária no Brasil é menor, porque ela não é ajudada pelos outros vetores de política pública. Por sinal, exatamente como o Banco Central coloca nas suas comunicações mais recentes. Comunicado e ata. E, na minha opinião, nesse caso, de maneira perfeitamente correta. É dizer que a gente nunca vai chegar em dominância fiscal? Não, definitivamente não é dizer isso. Mas é dizer que, no momento, isso é muito mais um temor ou uma narrativa do mercado, porque entende o conceito de maneira mais fluida do que, de fato, um fato observado em qualquer conta que você faça, em qualquer avaliação mais sistemática e organizada da condução das políticas públicas no Brasil. Espero que eu tenha respondido. Acho que sim. Tá. É aquilo que eu falei no começo, né? Existe o termo do dia a dia, existe aí o termo que a gente aprende com o nível, como as coisas funcionam na prática, né? Tem algumas perguntas sobre posição. O Lívio, ele foca bem nesse papel de economista mesmo, pessoal. Depois a gente pode dar alguns comentários aqui, em relação às NTNBs, em relação a investir no exterior, se o foco não deveria ser China e Ásia, né? Aliás, Europa e Ásia, em vez de focar tudo nos Estados Unidos, é uma pergunta, né? E eu vou trazer a última aqui, importante para a gente pegar aqui em termos técnicos. Agora tem várias perguntas aqui bem interessantes. Eu acho que essa é bem importante, Lívia, para a gente encerrar, depois a gente ficar com perspectivas, né? Qual a opinião do palestrante se o governo federal fará ajustes nos gastos públicos em 25 ou 26, né? Pensando aí que 26 já é o ano eleitoral. Qual que é a sua opinião? Aqui é bem isso, né? Vamos lá. A gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte também. Existe o que é o resultado primário para efeitos de meta, que é cumprida dentro do arcabouço fiscal, e existe o resultado primário, que é receita menos despesa. Tá? Em 2025, a gente tem pagamento precatório. Tá? Ano passado, a gente teve um pouquinho de Rio Grande do Sul, e em 2023 a gente teve uma antecipação de pagamentos de precatório que deveriam ser pagos em 24, e daí a gente teve pagamento em 23 e 24. Precatório por fora da meta. Tá? Então, é um ponto até que a gente discutiu muito internamente. O governo vai cumprir a meta de primário em 24? Vai. Utilizando receitas não recorrentes, fazendo várias coisas que todos os governos fizeram sem demonizar esse governo, tá? É super comum no Brasil você tirar dinheiro de um lado, botar no outro, dar um jeito para você cumprir com gol de mão, como eu chamo. Mas é como é, a gente é assim. A questão é que tem coisas que vão por fora. Então, o fato de você cumprir a meta não significa que a meta é zero, não significa que você vai ter primário equilibrado. Tá? Para 25 e 26, o nosso cenário base é que o déficit primário, ano passado ele fechou em menos 0,4, tá? Déficit de 0,4 do PIB. Que ele acelere, com a informação que a gente tem hoje, para as cercanias de 0,5, 0,6 nos 2 anos.
Eu, evidentemente, não estou colocando na conta que o governo, como eu gosto de chamar, vai rasgar a fantasia. E aí vai entrar loucamente num processo de eu tenho que ganhar a eleição de 26. Então, eu diria que hoje é. Se você quiser dizer que menos 0,4 e menos 0,5 é a mesma coisa, beleza, é a mesma coisa. Então, ele é meio estável, num patamar evidentemente que não estabiliza a dívida, porque você não pode estabilizar a dívida se você gasta mais do que você arrecada, é simples assim, com uma assimetria para você rasgar a fantasia. Então, tipo, vai cumprir a meta? Vai. Vai gastar menos do que arrecada? Não. Acho que esse é o nosso grande problema, né, gente? Não tem Livinho, jeito. quer fechar com o seu panorama aí? O que você está vendo em relação aos títulos públicos, investir em Europa e Ásia ou manter a concentração nos Estados Unidos? Dá seu feeling. Lembrando, pessoal, como eu falei no começo, o Lívio é nosso economista puro sangue, mas é sempre bom ouvir a opinião dele. Não, mas assim, vamos lá, gente. A gente tem um momento de enorme volatilidade, né? Então também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque todo mundo tem sempre a ideia de que eu vou pegar o ponto de entrada perfeito, sinceramente. Isso nunca é válido e hoje menos ainda, tá? Eu acho que existe uma diferença entre operações que são tipo de buy and hold e operações que são para você ficar girando. Pensando, por exemplo, na B, né? Hoje você está pagando, grosso modo, numa B de 2 anos, as mais longas mais do que isso, mas as de 2 anos eu tenho referência da cabendo, você está pagando uma implícita de 7, né? Evidentemente, se você pensa em termos estritos, o IPCA mais 7 está longe de ser ruim, tá certo? Só que pode ser melhor. Depende do que vai acontecer adiante, tá? Então, é muito em função do teu horizonte. Eu acho que assim, não tem resposta certa, né? Depende do seu perfil de risco, depende do seu horizonte de investimento. O fato é que, proteção é bom, sem entrar no mérito de qual é a proteção. Dois, volatilidade vai ser grande, tá? Volatilidade, primeiro, de ambiente, de cenário, de policy e a forma como isso pode se refletir ou não é, nos ativos financeiros, né? E aí é por isso que vocês têm a Chica e tem a TAG, entendeu? A lógica é essa, literalmente É. isso. Pessoal, em curtas palavras, assim, né, para a gente entender bem nessa patamar é uma baita oportunidade, mas as coisas podem piorar antes de melhorar. Acho que isso resume tudo, né? Essa frase que ele falou algumas vezes aqui na apresentação é se, né, o receio é oscilar, não dá para a gente falar no pico do estresse, tem muita coisa que pode acontecer ainda que traga novas ondas. Mas, né, sem dúvida nenhuma, a gente está no pico, né? Desde 2008 a gente não vê taxas nesse patamar, superamos aí da era Dilma, que tem algumas perguntas falando sobre isso, com todo um contexto internacional, mas se tem espaço, a gente acha bem importante manter. Já o mundo, assim, a atração dos Estados Unidos está ainda bem forte em relação a das outras economias, né? A gente está falando de economia real, está falando de empresa, de crescimento, de consumo, etc. Então, a gente segue aí com uma perspectiva mais positiva para os Estados Unidos, porém, retomamos a nossa alocação aí em Europa, que sofreu demais a bolsa e não recuperou, né? Na nossa alocação offshore, a gente tem isso, nosso FOF é internacional. Turma 11:05, já passamos 5 minutos, várias perguntas aí da apresentação. A gente compartilha o vídeo, a apresentação, esse é um recorte aí de muitas questões do livro, depois a gente vê com ele, mas a gente sempre, sempre compartilha essa apresentação para quem não quis ver por vídeo, está disponível. E é isso, muitos elogios, Lívio, como sempre. A turma ficou aí até o final. Apresentação, gente falando para absorver com calma, sim, o Lívio é sempre assim, gente. Já Desculpa, 8 gente. anos com ele, toda reunião eu tenho que fazer um decoupling aí de todos os dados. Mas o que importa de mensagem está dada, né? Muitos pontos de atenção, tirando aí os extremismos de lado. É Bom isso. dia a todos. Gente, muito obrigado. Obrigado por me aturarem de novo por quase 2 horas. E sempre um prazer estar com vocês. O que precisarem, estamos aqui. Lembra